Ó, eu acho que essa daqui ela deu um pouquinho mais de trabalho, tanto para interpretar quanto de continha, tá, pessoal? Mas aqui é mais a interpretação do texto. Vamos ver o que que diz aqui. Em uma livraria, 35% dos livros, eles são de ficção. Então, aqui, como que eu posso fazer um mapa aqui? Eu tenho total de livros, né? O total sempre corresponde a 100%. Desse total, eu tenho 35% que são livros de ficção, tá? 35 são de ficção. Se 35 são de ficção, 65 é o restante dos livros, tá? Aí lá no final eu vou ter 100%, que é o meu total. O total de livros corresponde sempre ao 100%. Então, para fechar os 100%, eu sei que 35% são de ficção e 65% é o restante dos livros que ele não me disse de que é, tá? Só por causa de precisar desse mapa aqui. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção, 20% não é do total, pessoal, 20% dos livros de ficção. Quantos livros de ficção eu tenho? Eu não sei em valor absoluto, eu sei em porcentagem, foi 35%, que são 35%. Ele está dizendo que desses 35% foram vendidos 20% desses livros. 20% dos 35% foram vendidos, tá? Então, bora fazer aqui um outro esquema para a gente organizar essas informações, que matemática é isso, organização, tá? Então, vou colocar aqui, ó, ficção, livros de ficção. Eu tenho 35 livros, tá? 35 livros. Então, antes da venda, ó, deixa eu ver. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era D. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, bora organizar essas informações? Antes da venda de ficção, quantos livros eu tinha? Antes da venda, eu tinha 35% dos livros que eram de ficção. E depois, pessoal? Depois da venda, fiquei com quantos por cento dos livros? Depois da venda, a gente vai verificar quantos a gente vendeu. A gente vendeu 20% de 35%, não foi isso? Bom, tinha 35% de livros de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção, esse D aqui é uma preposição na matemática vira vezes, foram vendidos. Então, quantos livros foram vendidos? Ele dá esse valor para a gente aqui, ó. 140 livros de ficção foram vendidos. Mas em porcentagem, quanto corresponde? Então, é aqui que está a pegadinha. Toma cuidado. Para quem estudar mais tempo aí a questão da porcentagem de uma porcentagem da outra coisa, tá? Então, o que que acontece aqui? 20% de 35% dos livros de ficção foram vendidos. Então, na verdade, quantos por cento dos livros de ficção foram vendidos? A gente tem que resolver isso daqui. Como que a gente resolve, professor? Ó, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. O D vira vezes e o 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100, tá? Toda vez que tem esse símbolo de porcentagem, o denominador é 100. Como que eu calculo porcentagem de outra porcentagem? Ó, tem um macete aqui. Tu vai multiplicar esses dois de cima. 20 vezes 35. Quanto é 20 vezes 35? Esquece esse zero aqui do 20 e faz 2 vezes 35. 2 vezes o 35 vai dar 70. Com esse outro zero aqui que eu esqueci, eu coloco no resultado, deu 700. E para minha resposta continuar em porcentagem, eu volto duas com a vírgula para a esquerda. Então, quer dizer que corresponde a 7%, tá bom? 7%. Por que que eu tenho que voltar duas, professora? Ah, isso daqui numa aula somente de porcentagem eu consigo te explicar com mais detalhes, tá? Mas é pelo motivo de que eu estou dividindo por 100 aqui, estou dividindo por 100 aqui. Para ficar com esse símbolo de porcentagem, eu tenho que ter apenas um denominador 100. Então, esse volta a duas é porque eu estou eliminando esse 100 aqui, ó. Um desses dois 100, que é dividir por 100 e voltar duas para a esquerda. Aí, ficando somente com o denominador, a minha resposta fica automaticamente também em porcentagem, tá? Então, na verdade, o que foi vendido de livro de ficção corresponde apenas a 7%, que é o resultado do 20% de 35%. Foi. Agora a gente vai usar essa informação aqui, tá? A gente vai fazer uma regra de três. A regra de três simples e direta.
Ele diz assim: sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, olha aqui a pergunta capciosa. Ele quer saber a quantidade de livros que havia, ele quer saber a quantidade de livros. Essa quantidade de livros, ele não está falando a quantidade de livros de ficção que tinham. Quando ele fala só livros, ele quer saber o total. Ele quer saber o 100%, tá bom? Ele quer saber o 100% de livros. Mas aí eu preciso saber aqui, ó. 140 livros de ficção foram vendidos. Então a gente vai montar aqui a nossa regrinha de três. Então, vamos lá. Se eu quero descobrir o total, eu quero a quantidade de livros, 100%. Se eu quisesse saber quantos livros de ficção tinham anteriormente, eu ia usar o 35%. Só que eu quero saber o total de livros, porque aqui ele não especificou o que seria a quantidade de livros de ficção. Antes, na livraria, antes da promoção, era de quanto? Esse valor que ele quer saber aqui. Então, eu vou montar minha regra de três. Eu sei que 140 livros corresponde a quanto? 7%. O que que eu quero saber? A quantidade de livros de ficção antes da venda era 35. Não, eu quero saber o total de livros. O total de livros não é o nosso 100%. Então, se eu quero descobrir o total, aqui na minha regra de três, eu vou colocar direto 100%. 100% é quanto? Aí não sei, né? Regra de 3 simples e direta, multiplica cruzado, ó. Vai ficar 7 vezes x dá 7x. 100 vezes 140 é só acrescentar dois zeros no 140. Multiplicar por 100, eu acrescento dois zeros. Multiplicar por 1.000, acrescento três zeros e assim por diante. Então, 140 acrescentando dois zeros vai ficar o 14.000. Aí eu vou pegar aqui os 7 que está multiplicando, ele vai passar dividindo o 14.000. Então, quer dizer que o nosso total de livros aqui, ó, como que eu faço essas divisões que terminam com zero? Vou esquecer os zeros ali, vou pegar o 14 dividido para 7. 14 dividido para 7 dá 2. E esses três zeros aqui que eu não usei, eu acrescento no meu resultado. Quer dizer que essa livraria tinha um total de 2.000 livros antes dessa promoção. Beleza? Me entendeu aí? Tudo bonitinho? Se ficou dúvida, coloca aí nos comentários para eu te ajudar depois. Tá bom? Vamos para mais?